O culto dos homens-sombra. Imagine viver em uma cidade tranquila, cercada por vizinhos amigáveis, onde cada rua parece segura e cada rosto conhecido. Agora, imagine descobrir que por trás dessas fachadas familiares existe uma rede secreta de pessoas que se reúnem à noite para adorar a sombra. Não uma metáfora, não um símbolo. Eles acreditam que uma entidade feita de pura escuridão observa, escolhe e protege, mas a um custo que poucos estariam dispostos a pagar. Nos últimos 100 anos, histórias sobre o chamado culto dos homens-sombra surgiram em diferentes cantos do mundo, sempre envolvendo os mesmos elementos: encontros noturnos, cânticos em línguas antigas, figuras encapuzadas e a presença perturbadora de algo que não pertence ao nosso mundo. Alguns dizem que são apenas lendas urbanas, outros juram que viram e sobreviveram para contar. O termo homem-sombra ganhou força nos anos 1980, quando psicólogos começaram a registrar casos de pacientes que relatavam ver figuras escuras, humanoides, observando-os durante a noite. Mas relatos muito mais antigos indicam que esse fenômeno é, na verdade, milenar. E temos os primeiros registros históricos. Pesquisas apontam que culturas antigas já falavam de visitantes noturnos que vinham de um mundo sem luz. No Egito Antigo, textos inscritos em tumbas mencionam os guardiões do vazio, entidades que protegiam certos sacerdotes em troca de sacrifícios secretos, né? No folclore europeu medieval, há histórias sobre monges renegados que praticavam rituais para invocar a sombra e obter conhecimento proibido. E nas aldeias indígenas da Amazônia, ainda hoje circulam lendas sobre os homens que não têm rosto, que aparecem apenas quando a lua está encoberta. Mas e se essas lendas não forem apenas coincidências culturais? E se a mesma presença sombria estiver atravessando continentes e séculos, sempre recrutando novos seguidores? Relatos modernos. Um caso famoso aconteceu em 1997, na pequena cidade de Redding, Califórnia. Durante 6 meses, moradores relataram a aparição de figuras negras que surgiam nos cantos dos quartos, observando silenciosamente. Algumas famílias chegaram a abandonar suas casas. O jornal local chegou a publicar uma série de reportagens investigativas, mas a cobertura cessou abruptamente, sem explicações. Na década de 2000, um investigador privado do Arizona, Michael Halpern, alegou ter infiltrado um grupo desses cultistas. Segundo ele, a organização possuía uma hierarquia rígida, com rituais de iniciação, símbolos secretos e um juramento de lealdade feito na presença de uma figura encapuzada que não parecia totalmente humana. Poucos meses depois, Halpern desapareceu. Seu carro foi encontrado vazio, parado à beira de uma estrada deserta. Os símbolos e os códigos. Membros do culto supostamente se reconhecem por um símbolo simples, mas perturbador. 3 linhas verticais pretas pintadas discretamente na parte interna do pulso esquerdo, certo? Eles também utilizam códigos em conversas digitais, muitas vezes misturando palavras normais com termos sem sentido, mas que, ao serem decifrados, revelam instruções para encontros. Primeiras teorias. Alguns pesquisadores defendem que o culto dos homens-sombra é, na verdade, um aglomerado de grupos independentes que compartilham o mesmo mito. Já outros acreditam que existe uma única organização central operando silenciosamente no mundo inteiro. Se você já ouviu falar de aparições de figuras sombrias ou conhece histórias semelhantes na sua cidade, compartilhe nos comentários, certo? Cada relato ajuda a montar o quebra-cabeça que essas entidades querem manter escondido. E claro, se você não quer perder a próxima parte dessa investigação, inscreva-se e ative o sino, porque o que vem a seguir é ainda mais inquietante. Ao pesquisar este tema, percebi que não estamos falando de um conto isolado de terror, mas de algo que parece se infiltrar nas rachaduras da nossa própria realidade. Eu mesmo já ouvi histórias parecidas de fontes que jamais teriam contato entre si. Coincidência? Talvez. Mas, no fundo, parte de mim acredita que há algo,
ou alguém observando a todos nós, mesmo agora, enquanto você ouve estas palavras, né? Quem sobrevive para contar uma história como essa dificilmente volta a dormir tranquilo. Não é apenas medo, é a sensação persistente de estar marcado, observado, como se algo tivesse atravessado para seu mundo e não tivesse a menor intenção de ir embora. Os poucos que afirmam ter escapado do culto dos Homens-Sombra descrevem não apenas rituais, mas uma atmosfera sufocante, um peso no ar, como se a própria escuridão tivesse substância. Essas pessoas, em sua maioria, não querem publicidade, mudam-se de cidade e tentam reconstruir a vida no anonimato. Ainda assim, alguns casos vieram à tona, e são eles que nos ajudam a compreender a extensão dessa rede sombria. O caso de Helena S., São Paulo, 2011. Helena, então com 26 anos, trabalhava como designer gráfica e levava uma vida comum. Uma noite, voltando de um bar, percebeu que estava sendo seguida por um homem de terno preto, óculos escuros e pele pálida. Mesmo mudando de caminho várias vezes, ele mantinha a mesma distância. Dias depois, Helena recebeu um e-mail com apenas uma frase: "Nós vemos você na sombra." Intrigada e assustada, ela não respondeu. Porém, 3 dias depois, acordou no meio da madrugada e encontrou 3 figuras paradas no canto de seu quarto. Não se moviam, não falavam, mas a silhueta era claramente humana. Ao tentar acender a luz, tudo desapareceu. Helena mudou-se no mês seguinte. Hoje, vive no interior e evita falar sobre o assunto. Se eles sabem onde você está, você nunca mais se sente segura, disse ela em uma rara entrevista. O relato de Jared Thompson, Reino Unido, 2004. Jared era estudante universitário em Manchester. Fascinado por sociedades secretas, começou a pesquisar sobre grupos ocultistas e acabou encontrando fóruns na Deep Web que mencionavam The Shadow Man. Atraído pela curiosidade, participou de um encontro anunciado como apenas para observadores. Ele descreveu o local como um porão úmido, iluminado por velas pretas. Homens e mulheres encapuzados formavam um círculo, e no centro havia uma cadeira vazia, né? No momento em que uma figura alta e completamente negra entrou, todos se ajoelharam. Jared sentiu uma pressão nos ouvidos e um calor intenso, como se fosse sufocar. Saiu correndo antes do fim. 2 semanas depois, recebeu um envelope com fotos suas, tiradas de longe, todas no mesmo dia do encontro. A mensagem escrita à mão dizia: "Você olhou para onde não devia." Mas o que mais inquieta nesses relatos não é apenas a presença física de algo inexplicável. Worried. É a marca psicológica que deixa. A sensação de que, a qualquer momento, uma porta pode se abrir e a sombra entrar. Um padrão perturbador. Analisando dezenas de casos, percebe-se um padrão. Todos os sobreviventes tiveram algum contato prévio com histórias, símbolos ou pessoas ligadas ao culto. Nenhum deles era completamente ingênuo ao tema. É como se o culto selecionasse suas vítimas a partir de um interesse pré-existente, atraindo-as para mais perto até que fosse tarde demais para recuar. Pesquisadores independentes acreditam que isso é parte de um processo de recrutamento espiritual, onde a própria curiosidade da vítima funciona como porta de entrada. Há até quem afirme que o simples ato de ouvir essas histórias pode, de alguma forma, chamar a atenção das entidades que o culto venera. Você acredita que esses encontros são coincidência ou existe algo realmente sinistro conectando todas essas pessoas? Deixe sua opinião nos comentários. Cada ponto de vista pode nos ajudar a entender o que estamos enfrentando. E lembre-se, para não perder os próximos relatos, inscreva-se e ative as notificações. A próxima parte vai revelar conexões globais e um possível centro de comando desse culto. O que mais me assusta nesses casos não é a presença das figuras sombrias, mas a inteligência por trás delas. Não estamos falando de aparições aleatórias, mas de um padrão meticuloso, quase como um jogo de xadrez, em que cada movimento é calculado para levar a vítima a um ponto sem volta.
E honestamente, eu me pergunto se ao investigar e falar sobre isso, não estamos nos tornando parte desse tabuleiro? Quando você começa a seguir as pegadas do culto dos Homens-Sombra, percebe algo perturbador. Elas estão em todos os lugares, mas nunca levam a lugar nenhum. É como perseguir um vulto em um corredor escuro. Cada vez que você acha que está chegando perto, ele já está atrás de você. Investigações independentes em diferentes países revelam padrões inquietantes. Os rituais, símbolos e relatos de aparições são quase idênticos, mesmo quando separados por milhares de quilômetros e culturas distintas. Isso sugere que não estamos lidando com mitos isolados, mas com uma rede global cuidadosamente orquestrada. O Dossiê de Berlim. Em 2015, um grupo de jornalistas investigativos alemães vazou um conjunto de documentos confidenciais, supostamente retirados de arquivos de segurança nacional. Conhecido como o Dossiê de Berlim, o material descrevia operações secretas para monitorar e infiltrar organizações ocultistas, entre elas um grupo denominado Die Schattenmänner, os Homens-Sombra. O dossiê continha mapas, fotos de encontros noturnos e até registros de áudio com vozes distorcidas, repetindo frases em uma língua não identificada. Um dos trechos dizia: "Eles não têm líderes no sentido tradicional. Todos respondem a um único comando, que não é humano." Conexões com desaparecimentos. Dados coletados por pesquisadores indicam que nos últimos 50 anos houve mais de 1.200 desaparecimentos não resolvidos associados direta ou indiretamente a regiões com alta atividade do culto. Os padrões são semelhantes. A vítima mostra sinais de paranoia, relata ver figuras sombrias e, semanas depois, desaparece sem deixar rastros. Em alguns casos, objetos pessoais são encontrados em locais simbólicos, como cruzamentos de estradas, túneis abandonados ou clareiras em florestas, sempre com as mesmas 3 linhas pretas pintadas em alguma superfície. Mas talvez o mais assustador seja a hipótese levantada por especialistas. E se o culto não for apenas um grupo de fanáticos humanos? E se eles forem apenas intermediários de algo muito mais antigo? Sinais no submundo digital. Na Dark Web, há fóruns restritos que funcionam como pontos de encontro virtuais do culto. A comunicação é feita por imagens criptografadas e códigos aparentemente aleatórios. Investigadores cibernéticos afirmam que essas mensagens seguem padrões matemáticos que lembram sequências fractais, como se o próprio formato da comunicação fosse um ritual. Um hacker conhecido como Noctis revelou ter interceptado uma transmissão que parecia vir de um local subterrâneo, com áudio de respiração pesada, passos e um som contínuo, quase como um canto grave e distante. Após divulgar o arquivo, Noctis desapareceu. Sua conta nunca mais foi acessada. A possível sede central. Existem teorias de que o culto opera a partir de múltiplas células espalhadas pelo mundo, mas todas reportam a um núcleo central. Esse núcleo, segundo boatos, estaria localizado em um local remoto, longe de qualquer civilização, possivelmente em uma rede de cavernas ou estruturas subterrâneas abandonadas. Há quem aponte para regiões como o deserto de Gobi, a Patagônia ou áreas restritas da Sibéria como possíveis locais. Se essa rede realmente existe, localizar seu núcleo pode ser a chave para entender e talvez deter o culto dos Homens-Sombra. O que você acha? Devemos continuar investigando ou há coisas que é melhor deixar escondidas? Comente abaixo. E lembre-se, ative o sino, porque na próxima parte vamos revelar rituais documentados e o que supostamente acontece com aqueles que chegam ao nível mais alto dentro do culto. Quanto mais mergulho nesse labirinto de informações, mais tenho a sensação de que o culto quer ser encontrado, até certo ponto. É como se houvesse um convite silencioso, uma armadilha cuidadosamente montada para atrair apenas aqueles curiosos o suficiente para cruzar a linha. E a questão é, depois de cruzar, existe caminho de volta?
Você já se perguntou o que acontece quando a última vela é apagada, o círculo se fecha e os homens-sombra começam a invocar o que eles chamam de a presença? Os poucos que sobreviveram para contar descrevem cenas que parecem tiradas de um pesadelo e que, talvez, não pertençam apenas à nossa realidade, certo? Segundo relatos coletados ao longo das últimas décadas, os rituais seguem uma estrutura surpreendentemente uniforme, independentemente do país onde são realizados. É como se todos estivessem seguindo um mesmo manual invisível: a preparação. O local do ritual geralmente é isolado: cavernas, ruínas, armazéns abandonados ou clareiras profundas em florestas. No centro, um círculo de sal negro, cercado por símbolos pintados com uma mistura de carvão, sangue animal e óleo queimado. Os participantes vestem capas pesadas e máscaras sem traços, completamente negras. Antes do início, todos permanecem em silêncio absoluto por 13 minutos, número considerado sagrado para o culto. A invocação. Quando o silêncio é quebrado, começa um cântico grave e monótono, numa língua desconhecida, que linguistas descrevem como uma fusão de sons semíticos antigos e entonações guturais. Com o ritmo, o ar no ambiente parece ficar mais denso, e testemunhas relatam sentir uma pressão nas têmporas, como se algo estivesse tentando entrar em suas mentes. Em alguns casos, uma figura, identificada como o portador da sombra, entra no círculo. É um indivíduo alto, com movimentos estranhamente lentos e articulações rígidas. Seu rosto é coberto por um véu negro e ele carrega um objeto envolto em pano. Ninguém sabe ao certo o que é, mas acredita-se ser o artefato central do culto. O momento da presença. De acordo com sobreviventes, o ápice do ritual ocorre quando todas as luzes, inclusive as velas, são apagadas. A escuridão total é seguida por um frio repentino e por ruídos que não têm origem clara: passos, respiração, sussurros em línguas desconhecidas. Alguns afirmam sentir mãos invisíveis tocando seus ombros ou pescoços. É nesse momento que a presença se manifesta. Uma massa de sombra mais densa que o próprio breu, assumindo contornos vagamente humanos. Quem olha diretamente para ela relata sentir vertigem, náusea e uma sensação esmagadora de insignificância. E aqui está o detalhe mais perturbador. Para alguns, esse encontro não termina no ritual. Eles afirmam que a sombra os acompanha para casa. O juramento final. Aqueles que desejam se tornar membros plenos do culto devem fazer o juramento da sombra diante da presença. O juramento é dito em voz baixa, mas sempre termina com a mesma frase, traduzida como: que eu seja visto e jamais esquecido na escuridão eterna. Depois disso, a vida do iniciado muda para sempre. Muitos abandonam empregos, famílias e identidades. Outros simplesmente desaparecem. Se o que acabamos de descrever parece cena de filme, lembre-se, cada detalhe foi extraído de relatos independentes, de diferentes partes do mundo que nunca se cruzaram. Coincidência ou prova de algo muito maior? Comente o que você pensa e se inscreva para não perder a próxima parte. Vamos expor possíveis pactos e a influência política e econômica que o culto pode ter nos bastidores. Sempre que ouço a descrição desse ritual, fico dividido entre o ceticismo e a inquietação genuína. Parte de mim quer acreditar que é apenas teatro macabro para impressionar e controlar seguidores. Mas outra parte teme que, de fato, algo esteja respondendo ao chamado. E se for verdade, talvez estejamos subestimando até onde essa presença pode alcançar. E se eu dissesse que o culto dos Homens-Sombra não está apenas escondido em cavernas ou se reunindo em florestas isoladas, mas também sentado à mesa de decisões que moldam o destino de nações inteiras? Essa é a teoria mais ousada e mais temida sobre o alcance desse grupo.
Ao longo das últimas décadas, jornalistas investigativos, ex-agentes de inteligência e pesquisadores independentes vêm reunindo fragmentos de evidências que apontam para algo inquietante. Pessoas ligadas ao culto parecem ocupar posições estratégicas em empresas multinacionais, órgãos governamentais e até instituições financeiras internacionais. Pistas nos escândalos políticos. Um ex-funcionário de um ministério europeu revelou sob anonimato que um de seus superiores tinha o símbolo das 3 linhas pretas tatuado discretamente no pulso. Poucos meses depois, esse mesmo superior esteve no centro de um escândalo de corrupção envolvendo contratos secretos com empresas de segurança privada, contratos que nunca foram totalmente explicados. Coincidência? Talvez. Mas o padrão se repete em outros países, sempre com figuras de alto escalão envolvidas em decisões estratégicas de segurança, tecnologia e comunicação. O caso da corporação Noxmare. Em 2009, uma investigação sobre a Noxmare Technologies, uma empresa de defesa cibernética, revelou que vários executivos tinham ligações indiretas com organizações ocultistas. Documentos internos mostravam símbolos semelhantes aos do culto e até referências codificadas à presença em e-mails corporativos. Pouco depois que as suspeitas vieram à tona, a investigação foi encerrada sem explicações e todos os arquivos foram classificados como sigilosos. A hipótese do pacto. Alguns teóricos acreditam que o culto oferece favores que vão além do humano, proteção contra escândalos, intuição para investimentos, manipulação de eventos geopolíticos. Em troca, exige lealdade absoluta e participação nos rituais. Essa lealdade, segundo as teorias, é garantida não apenas pelo medo, mas por um vínculo espiritual ou energético com a tal presença. Isso significa que talvez o culto não precise dominar o mundo inteiro. Basta ter as peças certas nos lugares certos e mover o resto como marionetes. A rede financeira. Há quem afirma que o culto movimenta bilhões por meio de contas em paraísos fiscais, disfarçando as transações como investimentos legítimos. Investigadores de crimes financeiros encontraram fluxos de dinheiro suspeitos que conectam empresas legítimas a organizações fantasmas e, em alguns casos, até a ONGs aparentemente inofensivas. Se essas conexões forem reais, estamos falando de um culto que pode influenciar eleições, economias e conflitos sem jamais precisar aparecer em público. Você acha que isso é possível ou é apenas teoria conspiratória? Comente sua visão e não perca a próxima parte, onde vamos abordar os encontros mais recentes e o que alguns chamam de a Marcha da Sombra, o possível plano final do culto. Em analisar essas conexões, é impossível não pensar no quanto nossa percepção do poder é limitada. Talvez estejamos olhando para presidentes, CEOs e líderes militares sem perceber que, atrás deles, há uma fileira de figuras invisíveis movendo cada peça. E se for assim, talvez o verdadeiro mapa do poder global não esteja nos livros de história, mas nas sombras. E se o culto dos Homens-Sombra não estivesse apenas esperando no escuro, mas se preparando para se mover? Alguns investigadores acreditam que a fase de silêncio está chegando ao fim e que muito em breve todos nós veremos e sentiremos a presença deles. Nos últimos 5 anos, relatos do culto aumentaram em diferentes regiões do mundo, mas com um detalhe novo. Eles não estão mais restritos a encontros isolados ou rituais secretos. Há indicações de ações coordenadas, quase como se algo estivesse sendo ensaiado. O fenômeno das 3 noites. Em várias cidades, de Montreal a Buenos Aires, passando por Praga e Manila, moradores relataram quedas inexplicáveis de energia, sempre durante 3 noites seguidas. Nessas ocasiões, testemunhas afirmam ter visto figuras altas e negras movendo-se pelas ruas vazias, sempre em grupos de 3. Após esses eventos, surgiram desaparecimentos e relatos de sonhos idênticos entre pessoas que nunca se conheceram. Todas sonharam com um corredor infinito, iluminado apenas por uma luz fraca no final e figuras escuras bloqueando o caminho. A mensagem.
Em 2023, hackers de uma emissora de rádio no leste europeu interceptaram um sinal estranho transmitido em plena madrugada. Era uma voz profunda, quase metálica, repetindo a mesma frase em vários idiomas. A sombra caminha. Prepare-se para ser visto. A gravação durou exatamente 13 minutos e cessou abruptamente. Autoridades afirmaram que foi apenas uma transmissão pirata sem importância, mas especialistas em codificação encontraram padrões numéricos ocultos no áudio, possivelmente instruções para membros do culto. O objetivo final. Pesquisadores especulam que o culto possa estar aguardando um evento de convergência, uma data específica em que rituais simultâneos ao redor do mundo abririam um tipo de portal para permitir que a presença se manifeste de forma permanente. Alguns acreditam que essa data está próxima, outros dizem que já passou e que agora vivemos no mundo após a abertura. O objetivo final. Pesquisadores especulam que o culto possa estar aguardando um evento de convergência, uma data específica em que rituais simultâneos ao redor do mundo abririam um tipo de portal para permitir que a presença se manifeste de forma permanente. Alguns acreditam que essa data está próxima, outros dizem que já passou e que agora vivemos no mundo após a abertura. E se o que estamos vendo agora, desaparecimentos, símbolos, mensagens, for apenas o prelúdio? Um aviso sutil de que a sombra não está mais do outro lado, ela já está aqui. O silêncio que segue. Muitos dos pesquisadores mais ativos sobre o culto desapareceram ou encerraram suas investigações sem explicações. Fóruns inteiros na internet, antes dedicados a compartilhar relatos, foram deletados em uma única noite. É como se alguém estivesse apagando cuidadosamente qualquer rastro. O que você acha? Estamos diante de uma lenda amplificada pela internet ou de uma rede real agindo nas sombras com um plano que ainda não compreendemos? Escreva nos comentários a sua visão e compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa saber. Lembre-se de se inscrever e ativar o sino, porque o próximo episódio vai mergulhar em um mistério igualmente perturbador, o Grimório Proibido, um livro que, segundo dizem, não pode ser lido sem mudar para sempre quem ousa abri-lo. Ao fechar este episódio, sinto um peso que não é comum, como se a própria investigação tivesse atraído algo, certo? Talvez seja apenas imaginação. Ou talvez, como dizem os antigos relatos, uma vez que a sombra o vê, você nunca mais deixa de ser visto. Se você chegou até aqui, lembre-se, algumas verdades não estão nas luzes, mas no que se esconde entre elas.